Olá, pessoal, como vão vocês? Aqui quem fala é a professora Natália e na aula de hoje nós estaremos vendo um videozinho sobre a estrutura atômica, que está referente ao capítulo 1 da nossa apostila 2, ok? A gente vai retomar um pouquinho sobre os últimos modelos atômicos que a gente viu. Um dos últimos modelos que a gente viu foi o modelo de Bohr. O que dizia Bohr? Que existia um núcleo, né, onde tem as partículas positivas, que são os prótons, e as partículas sem carga, que são os nêutrons. Ao redor desse núcleo estão os elétrons, na eletrosfera. E os elétrons, eles estão distribuídos em níveis de energia, que são as camadas, certo? São órbitas ao redor do núcleo. Então, aqui nós temos o primeiro nível de energia, que seria a camada K. O segundo nível de energia seria a camada L. O terceiro, a camada M. E assim por diante. Nós temos no total 7 níveis de energia, 7 camadas. Vai até a letra Q, certo? E em cada camada cabe uma quantidade máxima de elétrons. Na camada K cabem 2, L 8, M 18, N 32, O 32, P 18 e Q 8. Ok? Então, uma quantidade máxima de elétrons que cabe em cada camada. Nós fizemos também uma analogia, né? Quando a gente falou do modelo de Schrödinger, porque Schrödinger ele resolveu essa equação e ele viu que dentro das camadas, né, os átomos poderiam ser divididos em subcamadas, que ele chamou de subníveis. E a gente fez uma analogia como se a gente tivesse aqui uma pessoinha que representa o meu núcleo. Ao redor do núcleo tem um balcãozinho que seria a minha primeira camada, camada K. Ao redor dessa camada, a gente tem a segunda camada, né? Que é a camada L. E dentro de cada balcãozinho pode ter gavetas, né? Quantidades diferentes de gavetas, certo? E essas gavetas seriam os subníveis, seriam compartimentos dentro das camadas. E existem 4 subníveis. O subnível S, onde cabem no máximo 2 elétrons. O subnível P, onde cabem 6. No subnível D, cabem 10. E no subnível F, cabem 14. Bom, a partir daí, nós podemos escrever o diagrama de Pauling, né? Pauling colocou esses subníveis em ordem de energia. E esse diagrama de Pauling, ele é muito importante para a gente fazer a distribuição eletrônica, para a gente descobrir como os elétrons estão distribuídos nas camadas e subcamadas, ok? E é muito importante vocês saberem construir, tá? Nas provas que a gente faz na escola, né? Normalmente costuma vir a ordem de energia. Porém, nos vestibulares, no Enem, não costuma vir. Então, é importante vocês saberem montar, porque é muito simples, né? E vocês vão precisar utilizar algumas vezes. Então, olha só, vamos pensar aqui nas nossas camadas, né? Nossos balcões, e nas nossas subcamadas, nossos orbitais, né? Que são os subníveis, que são as nossas gavetinhas. Na camada K, cabem 2 elétrons, certo? Então, quer dizer que ele só vai ter a gavetinha do tipo S, que também cabe 2 elétrons. Então, o que eu vou colocar? Eu vou botar o número 1, que representa que na primeira camada eu tenho o orbital S, ok? Na camada L cabem 8 elétrons. Se eu somar 2 mais 6, é igual a 8, né? Então, quer dizer que eu tenho esses 2 subníveis na camada L. Então, eu vou botar o número 2, representando que a segunda camada eu tenho o orbital S e na segunda camada eu também tenho o orbital P. Na camada M são 18 elétrons no total, né? Então, 2 mais 6, 8, mais 10, 18. Então, na camada M, eu tenho os 3 orbitais, ok? Coloco 3 na frente de cada orbital para indicar que esses orbitais pertencem à terceira camada. Camada N, quarta camada, 32 elétrons. Se somarmos tudo aqui,
a gente vai ver que dá 32. Então, quer dizer que a camada N, a minha quarta camada, tem todos os orbitais, certo? S, P, D e F. E eu coloco 4 na frente, indicando que esses são os orbitais da quarta camada. E assim eu continuo os 32 elétrons da quinta camada, os 18 elétrons da sexta camada e os 8 elétrons da sétima camada, certo? Agora, pelos cálculos, através da equação de Schrödinger, Pauli viu que a ordem de energia não é essa ordem linear certinha que aparece aqui. A ordem de energia vai respeitar aqui as nossas setinhas, ó, sempre na diagonal. Terminando uma setinha na diagonal, terminando uma diagonal, a gente começa uma nova diagonal, ok? Então, como ficaria nossa ordem? Ó, vamos fazer aqui de forma linear. Primeiro a gente passa pelo orbital 1s, depois o orbital 2s, orbital 2p e 3s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, 4p, 5s, 3d, 4p, 5s. E assim por diante, né? Sempre respeitando aqui as ordens das diagonais. Ok? Assim nós construímos o diagrama de Pauling e a ordem de energia que nós precisamos para as nossas distribuições eletrônicas. Mas antes de fazer a distribuição eletrônica, vamos falar mais um pouquinho dos formatos desses orbitais, tá? Aqui nós temos os orbitais atômicos S, P, D e F. Aqui temos o orbital S, que tem um formato esférico. Todo orbital S tem um formato esférico. E só existe um orbital S por subnível, ok? Aqui, orbital S, vamos botar lá. Nós temos os orbitais P. Se olharmos, temos 3 orbitais P, certo? E se nós colocarmos todos esses orbitais saindo do mesmo ponto, né, que a gente vê aqui, que a gente tem um ponto em comum, as 3 figuras, né, os 3 unidos na mesma figura, teriam essa cara aqui, certo? Então, os orbitais P ficam desse formato. Aqui nós temos os orbitais D, certo? Orbitais D. E são 5 orbitais D, ok? Todos eles juntos teriam essa carinha aqui, ok? E os orbitais F. Orbitais F, no total, são 7 orbitais F. Todos eles juntos saindo do mesmo ponto teriam essa cara aqui, ok? Então, nós podemos ver que esses orbitais são as regiões onde o elétron pode ser encontrado. Não é uma região perfeitamente esférica. Então, uma camada que tenha todos os orbitais, S, P, D e F, ela teria uma carinha parecida com essa, quase formando uma esfera completa, né? Mas não é perfeitamente esférico, ok? Para a gente visualizar um pouquinho mais fácil, não é menos poluído para a nossa visão, um átomo aqui poderia estar representando um átomo do segundo período da tabela periódica. Um átomo que só tem 2 camadas. Então, a gente teria aqui no centro um núcleo bem pequenininho, né? Aqui, essa esferinha em azul está representando a minha primeira camada, que só tem o orbital 1s. Essa esferinha aqui, vermelha, está representando a minha segunda camada, o orbital 2s, mais os orbitais P que estão aqui em laranja, que também fazem parte da segunda camada, né? Os orbitais 2p. Então, essa esfera vermelha mais os orbitais em laranja, eles representariam a segunda camada, ok? Aí poderíamos ter aqui, ó, se a gente tivesse uma terceira camada, a gente teria uma esfera representando o orbital 3s, mais os orbitais P, os orbitais D, chegando mais próximo daquela figura que a gente viu no slide anterior. Ok? Então, esse seria o átomo, né, após a equação de Schrödinger ter sido desenvolvida. Então, agora que a gente já sabe montar o diagrama de Pauling, botei aqui, ó, já a ordem de energia para facilitar, né? Nós vamos fazer a distribuição eletrônica para esses átomos, ok?
Vamos começar para o oxigênio. O oxigênio tem número atômico 8, quer dizer que ele tem 8 prótons. Para um átomo neutro, ele também tem 8 elétrons. Então, a gente vai fazer distribuição eletrônica para 8 elétrons. Lembrando que no orbital S cabem no máximo 2 elétrons, no orbital P, 6 elétrons, no D, 10 e no F, 14, ok? Então, vamos seguir essa ordem. O primeiro orbital é o orbital 1s. Então, vamos botar aqui, ó, orbital 1s. No orbital S cabem 2 elétrons. Depois vem o orbital 2s. 2s, 2 elétrons. Então, até agora, 2 elétrons mais 2 elétrons, 4. Ainda faltam 4. Depois do orbital S vem o orbital P. Então, 2 P, no orbital P cabem 6, porém só faltam 4 para chegar a 8, né? Então, eu vou botar aqui, ó, 4 elétrons que faltam. Se eu somar, ó, 2 mais 2, 4, mais 4, 8. Então, eu fiz a minha distribuição eletrônica por subníveis, ok? Vamos passar para níveis agora? Camada K, camada L. Camada K é a minha primeira camada. É indicada por tudo que tem o 1 na frente. Então, essa aqui é a minha primeira camada, onde eu tenho 2 elétrons. A camada L é a minha segunda camada. Então, tudo que tem o 2 na frente representa a segunda camada. Aqui eu tenho 2 mais 4, 6 elétrons. Então, aí eu tenho a distribuição eletrônica para o oxigênio. Vamos fazer agora para o cloro. Número atômico 17, então vamos fazer para 17 elétrons. Então, seguindo a ordem, começamos pelo 1s2, 2s2, 2p6. Até agora temos 2 mais 2, 4, mais 6, 10. Faltam 7, né? 3s2. Agora temos 12, só faltam 5. Então, no próximo 3p, cabem 6 elétrons, mas como só falta 5 para completar 17, eu só vou colocar 5. Ok? Então, minha distribuição por subníveis está pronta. Vamos fazer agora por níveis. Camada K, minha primeira camada, tem 2 elétrons. Camada L, o que tem 2 na frente indica camada L, né? Então, 6 mais 2, 8 elétrons. Camada M, minha terceira camada, é o que tem o 3 na frente. 5 mais 2, 7 elétrons, ok? Por último, vamos fazer a distribuição eletrônica para o ferro. Vamos lá, número atômico 26, 26 elétrons. Então, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2. Vamos ver quanto nós temos? Ó, 2 mais 2, 4, mais 6, 8, mais 2. Opa, 2 mais 2, 4, 4 mais 6, 10, 10 mais 2, 12, 12 mais 6, 18, 18 mais 2, 20. Faltam 6. Então, meu próximo orbital é o 3D. No D cabem 10 elétrons, mas só faltam 6, então eu só vou colocar 6, ok? Vamos para os níveis agora. Camada K, primeira camada, eu tenho 2 elétrons. Camada L, segunda camada, 6 mais 2, 8 elétrons. Camada M, minha terceira camada, o que tenho 3 na frente, ó, tenho aqui, aqui e aqui, né? Então, 2 mais 6, 8, 8 mais 6, 14, ok? E a camada N, que é a minha quarta camada, né? Eu tenho aqui algo com 4 na frente, quer dizer que eu tenho a quarta camada. Nessa quarta camada, eu tenho 2 elétrons. Então, aí temos a distribuição eletrônica para todos. Agora, vamos fazer a distribuição eletrônica para íons, tá bom?
Nos cátions, principalmente nos cátions, eu aconselho o que a vocês? Primeiro, vocês vão fazer a distribuição eletrônica para o número atômico normal e depois vocês vão cortar os elétrons. Porque se vocês primeiro subtraírem os elétrons, algumas vezes na hora de cortar, vocês podem cortar da camada errada. Porque a gente sempre tem que cortar da última camada, ok? Se vocês subtraírem antes, vocês vão acabar tirando o elétron do lugar que é onde não deve, tá? Então, primeiro a gente vai fazer a distribuição eletrônica para 30, né? Então, vamos lá. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2. Até agora temos quanto? 20, né? Então, agora vai vir o 3d10. Temos 30, ok? Lembrando que a gente tem que tirar os elétrons da última camada, né? A minha última camada é o que tem o maior número aqui na frente. Então, essa é a última camada. Se eu tenho aqui 2 mais, quer dizer que eu perdi 2 elétrons. Então, é daqui que eu vou tirar, ok? Se a gente tivesse feito antes a 30 menos 2, 28, o que a gente ia fazer na distribuição eletrônica? A gente ia acabar fazendo ela direto e botando 3d8. Íamos tirar os elétrons do lugar errado. Então, por isso, primeiro façam a distribuição eletrônica no caso de cátions, né? Para o átomo neutro, faz primeiro para o átomo neutro e depois corta os elétrons. Aí, vamos lá. Camada K, 2 elétrons. Camada L, 8 elétrons. Camada M, 2 mais 6 mais 10, 18 elétrons, ok? Vamos fazer agora para o flúor. Quando for para um ânion, para alguém que ganhou elétrons, a gente pode fazer direto, tá? Então, eu tinha 9 elétrons, se eu tenho uma carga negativa, quer dizer que eu ganhei um elétron. Então, são 10 elétrons agora no total. 1s2, 2s2, 2p6. Temos 10 elétrons no total. Na camada K, eu tenho 2 e na camada L eu tenho 8 elétrons, ok? Vamos agora para os números quânticos. O que são os números quânticos? Quando Schrödinger foi resolver a equação dele, ele percebeu que ele precisava inserir alguns números para poder resolvê-las. Esses números ele deu o nome de números quânticos. E esses números quânticos eles são como a identidade de um elétron. A gente pode descobrir de qual elétron a gente está falando através dos números quânticos. Melhor que identidade, é como se fosse o endereço do elétron, ok? E quais são os números quânticos? O primeiro deles é o número quântico principal, que é representado pela letra N, tá? Esse número quântico representa o nível de energia, representa a camada, né? Como a gente tem 7 camadas, então o número quântico N vai de 1 a 7, tá? Se eu fizesse a distribuição eletrônica, por exemplo, para alguém, vou botar aqui o nitrogênio, que tem 7 elétrons no total. Como ficaria minha distribuição eletrônica? 1s2, 2s2, 2p3, ok? 7 elétrons. A gente sempre vai fazer os números quânticos para o subnível mais energético. A gente normalmente fala, dê os números quânticos para o elétron mais energético. O elétron mais energético está sempre aqui no subnível mais energético. É o último elétron que a gente vai colocar, tá? E a gente vê aqui que ele tem 2 camadas só, certo? Esse número aqui da frente é o número que representa o número quântico principal, que nesse caso é igual a 2. Fala que ele tem 2 níveis de energia. O próximo número quântico, ele está relacionado ao subnível que está ocupado. Ele é chamado de número quântico secundário e é representado pela letra L, tá? Então, se o subnível que está ocupado for o subnível S, o número quântico é 0. Se for o subnível P, número quântico 1. Se for o subnível D, número quântico 2. E se for o subnível F, número quântico 3, tá? Então, voltando lá para o nitrogênio, que terminou em 2p3, né?
Subnível P é o que está ocupado, ok? Então, o meu número quântico L é igual a 1, certo? Agora, o número quântico magnético, ele é representado pela letra M. Às vezes vocês vão ver também representado por ML, tá? Ele está relacionado à orientação no espaço, a orientação espacial dos orbitais, ok? E para isso a gente precisa fazer uma representação gráfica desses orbitais, que eu vou colocar aqui, tá? Lembrando que a gente viu lá atrás que a gente tem um orbital S, então eu represento por um quadradinho. A gente tem 3 orbitais P, então eu represento por 3 quadradinhos. 5 orbitais D, vou botar aqui, ó, S, P, 5 orbitais D, representado por 5 quadradinhos, e 7 orbitais F, representado por 7 quadradinhos, certo? No meio eu sempre vou ter o 0, ok? E mais 1, mais 2, mais 3, quando eu vou em direção à direita, e quando eu vou para a esquerda, menos 1, menos 2, menos 3, ok? No caso do nitrogênio, a gente sabe que terminou em 2p3. Então, eu vou distribuir esses elétrons, tá? Aqui no subnível P, ok? Então, olha só, eu vou botar o meu primeiro elétron aqui, meu segundo elétron aqui, meu terceiro elétron aqui. Sempre vou colocar na ordem e um elétron em cada quadradinho, certo? Se eu tivesse o P4, aí eu ia colocar o meu quarto elétron aqui, tá? No menos 1 e voltado para baixo, ok? Mas como só tenho 3, eu vou colocar assim por enquanto, beleza? Por que que a gente vai colocar um em cada orbital? Porque, de acordo com a regra de Rand, esse é o jeito que os elétrons vão estar ocupando um orbital de forma que o átomo esteja com menor energia. Porque se a gente colocasse 2 elétrons no mesmo orbital, 2 cargas negativas se repelem, então aumenta a energia, ok? Então, esse é o jeito da gente colocar a menor energia possível. Nesse caso aqui para o nitrogênio, que terminou em 2p3, a gente vê que esse último elétron a gente colocou no orbital mais 1. Então, o valor de M ou de Ml para ele é mais 1. Não vamos esquecer de botar o sinal, tá? E o último número quântico é um número quântico, na verdade, ele é chamado de spin, que ele está relacionado à rotação do elétron. Cada orbital pode ter no máximo 2 elétrons, certo? Então, esses 2 elétrons, eles sempre vão ter rotação em sentidos contrários. Esses valores, setinha para cima representa mais 1, setinha para baixo menos 1, são valores arbitrários. Alguns livros vocês vão ver desse jeito, alguns livros vocês vão ver o contrário, para cima como menos 1, para baixo como mais 1, tá? Vamos estabelecer por enquanto essa regra, mas nas questões, nos exercícios, vocês não vão encontrar problema nenhum com relação a isso, porque normalmente eles costumam colocar, né, quem é o padrão que eles estão seguindo, quem está para cima, quem está para baixo, né? Ou numa questão múltipla escolha, se eles não colocarem, o spin não vai ser o número quântico decisivo, tá? Para você marcar a sua resposta, ok? Então, vamos supor, lá pro a gente está adotando para cima mais 1, para baixo menos 1. Então, 2p3, né? A gente viu que no orbital P são 3 orbitais, né? A gente colocou aqui, ó, 1, 2, 3. Esse último elétron aqui, ele tá para cima. Então, o spin aqui, né, é representado por mais meio, ok? Agora, vamos fazer um exercíciozinho para fixar, né? Vamos pegar, ó, ele está pedindo os números quânticos do elétron diferenciador, que é o último elétron, o elétron mais energético. Vamos fazer primeiro a distribuição eletrônica de cada um, tá? Vamos aqui, ó. Para o zinco, vamos fazer a distribuição para 30. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10. Então, aqui vai estar o meu elétron diferenciador. Vamos fazer logo para o nitrogênio. 1s2, para o nitrogênio acabou que eu já fiz sem querer, ó.
Escolhi um exemplo que já tinha, mas não tem problema. 2p3, né? 7 elétrons. Então, vamos lá. Número quântico principal representa a minha camada, o meu nível de energia, que aqui é 3, certo? Número quântico secundário representa o meu subnível, certo? Para S, eu tenho 0, para P, 1, para D, 2. Então, aqui, meu subnível, 2, certo? Número quântico secundário é igual a 2. A gente sabe que para D são 5 orbitais, né? Então, vou fazer aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. No meio eu tenho 0, mais 1, mais 2. Menos 1, menos 2. Vou distribuir agora os meus 10 elétrons. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Meu último elétron aqui, ele está no orbital mais 2. Então, meu número quântico magnético é mais 2. E a gente adotou que quando a setinha está para baixo, o nosso spin, né, é menos meio. Então, esse é o conjunto dos 4 números quânticos para o zinco, ok? Para o elétron diferenciador do zinco. Vamos agora para o do nitrogênio. N, que indica a minha camada, é igual a 2. L, que indica meu subnível P, é igual a 1. Vou fazer aqui o meu subnível P, né? Que são 3 orbitais. 0, mais 1, menos 1. Vou distribuir meus 3 elétrons. Meu número quântico magnético, então, terminou no mais 1. Como a setinha está para cima, a gente estabeleceu que meu spin é mais meio, ok? Então, terminamos aí os nossos 4 números quânticos para o nitrogênio. E pela aula de hoje é só. Vejo vocês na semana que vem.